Boa noite. Sejam bem-vindos. Uma alegria para nós estarmos aqui hoje, reunidos, essa noite. Mais um dia para nós, aqui da Casa Espírita, um tanto quanto especial. Vamos primeiramente fazer uma prece, né? Depois nós damos as notícias, para que a gente sintonize os nossos corações. Vamos agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos concede de nos unirmos nessa casa, para ampliarmos os nossos conhecimentos, a nossa consciência, para sermos atraídos para esse amor, onde possamos praticar o bem a quem quer que seja, melhorando através das nossas atitudes, purificando os nossos pensamentos, para que a gente busque cada dia mais sermos um ser humano melhor. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós trouxemos uma grande novidade, inclusive por não ser anunciada também, mas nós estamos fazendo o lançamento desse livro, chamado Atendimento Fraterno na Casa Espírita, um livro psicografado por mim, ditado pela mentora Clara, um livro maravilhoso, modéstia à parte. Nós já trabalhamos nele há alguns anos atrás, um livro foi psicografado em 2022 e ficou guardado na estante nossa até o dia de hoje, onde nós temos a alegria de poder publicar mais essa obra. Aí você vai me perguntar, eu falo, mas Diego, eu não faço atendimento na Casa Espírita, né? Posso ir embora? Pode, né? Brincadeira. Esse livro, embora trate com o nome do Atendimento Fraterno na Casa Espírita, é um livro que trata sobre boas condutas. É um livro de boa conduta moral para todos nós. O que seria ter boa conduta moral, né? É saber se relacionar com as pessoas de uma forma pura, de uma forma sem julgamentos, de uma forma madura, onde o amor prevaleça. Tanto que o subtítulo é o acolhimento através do amor. O prefácio desse livro, eu achei assim, muito maravilhoso, muito pontual. Embora eu não goste muito de fazer leituras durante uma palestra, que às vezes se torna um pouco cansativo, mas eu gostaria de ler o prefácio dessa obra, para que a gente tenha noção do quanto de conhecimento que ela pode nos trazer, de amadurecimento para os nossos dia a dias. Maria de Madalena, possuidora de bens materiais, acesso aos prazeres do mundo, companheira de patrícios romanos que degustavam os sabores da nobreza, uma beleza física invejável, culta ao que se referia aos conhecimentos de leitura e cálculos da época, mesmo assim, um coração árido ao que se refere à felicidade e ao amor. Mas seria ingratidão com seu Deus não ter a felicidade quando o mundo lhe permitiu tudo aquilo que a grande maioria se martiriza para conquistar? Como a nobre donzela poderia dizer que não conhecia o amor se era assediada por todos os homens ao seu redor? O amor puro não se encontra nos altares da terra, nem nos gozos da vida material. O amor se encontra dentro de cada um na sua singela função de fazer o bem e se sentir útil na benfeitoria de alguém. Madalena, sedenta pelo sentimento divino, semeado em teu seio, ao ouvir as palavras da Boa Nova através do Messias, encontrava ali a chuva que abençoava na luz da esperança. Palavras de consolo e motivação eram ditas por Jesus ao encorajar aqueles aflitos que o procuravam. Vai e não peques mais. Levanta-te e anda. Vai e não erre mais. E a dita Maria, na busca em encontrar-se com o amor do Pai, o amor cobre uma multidão de pecados. O Mestre, através do seu trato fraterno, acolhia os aflitos para o próximo a consolação, onde através dos ensinamentos do Evangelho, fazia as pessoas se sentirem amadas e capazes de vencer as próprias dificuldades. A consciência serve a cada um como um guia para as suas escolhas, porém, em meio ao caos da vida encarnada, pode-se por vezes desviar-se do seu objetivo, que é a própria felicidade, onde as leis humanas e os seus padrões sociais afastam o homem do seu propósito e, consequentemente, de Deus. O Evangelho e as suas leis divinas o fazem retornar aos trilhos. É amando uns aos outros que se propaga a felicidade de uma forma mútua, e na compreensão da doutrina consoladora dos Espíritos, obtém-se meios de alcançar a felicidade.
suportar as provações, compreender as dificuldades e o amor de todos os bens, e o maior de todos os bens, esperançar o futuro. Ao exemplo de Maria Madalena, ao encontrar sua luz pelo acolhimento fraterno de Jesus, ofereceu as suas aflições, deve-se reconhecer ao mesmo caminho, amparar a todos os que sofrem, para que eles possam enxergar o amor que existe à sua volta e consequentemente dentro deles. Mesmo uma pessoa que aparentemente possui tudo, pode ao mesmo tempo não ter nada. Uma existência sem amor é o mesmo que um corpo sem vida. Contém todos os órgãos que o animam e aparentemente luta para manter a sua aparência. Mas o tempo, aos poucos, demonstra que o espírito nada mais lhe serve. Uma mensagem da Clara. Profundo, né? Bem profundo. Porque aos olhos da vida material, há mais de 2000 anos atrás, Maria Madalena era uma pessoa de vida plena. Uma mulher bonita, uma mulher assediada por muitas pessoas, uma mulher de conhecimento inteligente, de cálculo e alfabetização, diferente de qualquer outra da sociedade que às vezes nem tinha o direito de aprender, né, a ser alfabetizada. E mesmo assim se sentia vazia. Mesmo assim acreditava que não era possuidora de mérito algum. Se via como uma pessoa subjugada, sem condições de amar, porque era condenada pela sociedade por ser como era. Uma pessoa que só queria viver, talvez. Mas confundiram-se através do tempo esse viver como se ela trabalhasse como uma prostituição. E ali via-se uma mulher impura. Mas o que era uma mulher impura para a sociedade naquela época? Uma mulher que se sentava à mesa para comer junto com a família ou antes do marido era uma mulher impura. Uma mulher que não servia ao seu marido, às suas vontades. O que era? Uma mulher impura, uma mulher pecadora. Então talvez todos esses pecados que falaram sobre a vida de Maria Madalena, nada mais era do que a sua forma de cultuar, a sua inteligência e buscar dentro da sua consciência o próprio desenvolvimento. Mas através do preconceito que se havia, das regras talvez, né, de inferioridade da mulher, não se sentia sequer amada. Jesus, através de uma única frase, transformou uma mulher na sua maior apóstola. Porque ela sim foi a que mais fez. Embora Paulo tenha-se muito mais registro, a que mais se exercitou, que mais se transformou, foi Maria Madalena, com certeza. E quando Jesus disse, seus pecados estão perdoados, e o amor cobre uma multidão deles. Deu a liberdade dela, da sua consciência, de tudo aquilo que as pessoas condenavam. O que é isso que Jesus fez? É um dos temas do capítulo que está aqui. Chama saber ouvir. Será que a gente sabe ouvir as pessoas? Nós temos a qualidade de ouvir as pessoas? Porque quando se fala de atendimento fraterno, e eu vou traduzir o atendimento fraterno aqui como relações, e não como um trabalho voluntário da Casa Espírita. Quando nós falamos do atendimento fraterno, quando nós falamos de uma relação, seja com quem for uma pessoa, nós sabemos ouvir o que essa pessoa tem a dizer, nos preocupamos com os sentimentos que ela está ali expondo a nós, ou nós simplesmente silenciamos, damos um intervalo para ela falar, para dar a nossa opinião por cima, a nossa visão, a nossa crítica, às vezes a nossa condenação. Será que isso é acolher a dor de alguém? Tem muita gente que fala, mas eu sou sincero. Eu falo mesmo, né? E será que isso é uma forma amorosa ou somente orgulho? Porque quando a gente para ouvir uma pessoa, sem o intuito realmente de ouvi-la, de compreender, de se colocar na sua posição, uma das coisas que Jesus fala, né? Coloque-se na posição da outra pessoa. Pense se você naquela condição, como você gostaria de ser tratado, como você gostaria de ser ouvido, como você gostaria de ser atendido nessa condição. E aí nós vamos começar a descobrir um caminho correto, né, para a gente seguir. Sabe quando a gente descobre qual o caminho certo, qual o caminho errado? É muito simples. Porque o caminho certo a gente sabe qual é. Está semeado na nossa consciência qual o caminho certo para todas as coisas.
E se você olhar para onde você está indo, você vê que você não está indo nessa direção, estamos indo no caminho errado. Então, quando a gente pensar nessas relações, em como atender as pessoas, em como cuidar delas, em como tratá-las, acho que é muito importante refletir através de nós uma seguinte questão. No nosso dia a dia, quando uma pessoa qualquer, seja companheiro de casa, o filho do trabalho, uma pessoa na rua, um motorista de um ônibus, o que cruzar conosco, que pegar algo de nós, uma palavra, um tempo, um minuto meu, como que essa pessoa está indo embora depois de cruzar comigo? Será que ela está indo melhor do que ela me encontrou? Será que ela está indo com um peso a mais? Será que ela está indo com todo o meu pragmatismo, né? Com todas as minhas queixas, reclamações? Porque a gente é romantizado a querer dramatizar as coisas, né? Uma pessoa chega para te contar um problema, você fica só esperando ela terminar para você contar 10 piores. Às vezes ela só queria se expressar, falar alguma coisa, você fica, você termina e fala, você não viu eu, né? Você não sabe o que aconteceu comigo, é que você não viu como que eu estou, você não entende o meu lado. Será que a gente realmente oferece benefícios às pessoas quando nós nos dedicamos a conversar com elas, nos relacionar com elas, estarmos ao lado dela? Então esse livro, ele trata assim de diversos assuntos, são 40 e poucos capítulos, se eu não me engano, 46 capítulos, que trata assim de muitas coisas. Trata desses relacionamentos, de orientações, como saber ouvir, como saber falar, questões do nosso dia a dia, como aborto, como homossexualidade, como o próprio acolhimento dentro da casa espírita, com questões de obsessão, questões de doenças enfermas, desencarne de pessoas queridas, questão da paciência, um monte de assunto que não é assunto de casa espírita, é assunto da nossa vida, é assunto das nossas famílias, dos nossos dias. Então, nos colocarmos dentro de uma leitura profunda como essa, é melhorar assim de uma forma exponencial uma única pessoa, que somos nós. O objetivo da vida, gente, é justamente esse, né? É melhorarmos a nós mesmos. Nós viemos aqui em grupos, em famílias, em pessoas, em amigos, que vão nos dar a condição de progredir o tempo todo. Não é só quem vem, quem me aplaude, quem me empurra para frente, quem me motiva, que é a pessoa que está do meu lado, me fazendo andar adiante. Muitas vezes é aquele que vem, que me critica, que me xinga, que esculacha comigo, né? Normalmente as pessoas têm o hábito, é médium, que maravilha, né? Vamos colocar no altar, só para ficar mais fácil de mirar, deve ser. Porque não tem nada demais, é um ser humano em evolução como qualquer outro. E acreditar que a gente está isento de provações, que nós estamos isentos dessa necessidade de evoluir, de fraquejar, de errar, é ser muito puritano, né? Muito beatismo. Nós temos que ser realistas, que os nossos dias, as pessoas que estão à nossa volta, seja as que estão pelo bem, seja aquelas que a gente acredita que estão pelo mal, estão todas elas para nos fazer progredir, para nos fazer melhores. Se a gente pega, vamos pensar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Parar para pensar o tamanho disso. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar realmente o que é Deus, além da resposta do Livro dos Espíritos? Deus é tudo. Deus é a soma de tudo, a soma de todas as coisas. Deus é a perfeição. Deus é suficiente em todas as suas virtudes. Nada sobra, nada falta. Ele é o equilíbrio. Então isso está dentro de nós já. Está dentro de nós. E pensarmos que
esse amor puro que nos fez, é parte do que nós somos, nós temos potencial para amar quantas pessoas? Jesus nomeou quantas pessoas para divulgar seu evangelho? Quem que ele fez assim, falou, vocês são capazes? Alguém sabe quantos? Todos nós. Ele nunca tirou ninguém, falou, não, você não é capaz, sai fora. Ele convidou a todos, mas nem todos aceitaram o convite. Se lembra das bodas? De tantas parábolas ele falava simplesmente dessa forma. Então todo mundo chamado para vir. O banquete está aqui. Mas quem quer vir realmente para esse banquete? Quem quer vir aqui provar desse alimento que é um melhoramento de si mesmo? Muito difícil, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, falei do livro, falando que a gente estava lançando, vamos fazer o lançamento lá na cidade de Campo Grande. E eu falei, é bem devagar, né, vender livro, não é fácil não, é uma vida, né, eu acho que é um hobby, sabe, masoquista, porque tem que ter bastante fé para vender livro, não é pouca não, tanto que a pessoa quando é boa de conversa, a pessoa fala, é vendedor de livro, né? E eu era bem devagar, e a pessoa falou para mim, Diego, mas você já prestou atenção que esse livro é um livro para melhorar as pessoas, quem que tem interesse em melhorar? Eu falei, poxa, é verdade, né, nem todo mundo. Por isso que nosso apelativo dele não é se melhorar, é ajudar um projeto social. De repente vocês só querem ajudar a turma lá, não precisa nem ler, mas ajuda, tá? Mas enfim, voltando. Então Jesus nos fez capazes de divulgar o seu amor, de praticar o bem, de fazer tudo o que ele fez. Após aquele sermão para mais de 5.000 pessoas, ele nomeou 72 e falou, vão de 2 em 2 e espalhem o meu evangelho. Divulguem. Vão curar as pessoas, vão curar os doentes, vão ressuscitar os mortos, purgar os demônios, vão pregar o evangelho. Não falou para ninguém, vai fazer igreja, vai fazer centro espírita, vai fazer palestra, vai. Não. Vai trabalhar. Vai se desenvolver. Vai fazer o bem aos outros. E quantas pessoas hoje nós temos a capacidade de amar? Se Jesus nomeou a todos nós como pessoas iguais e semelhantes, e ele foi capaz de amar a todos da mesma forma. Assim como Deus ama todos nós com igualdade, seu maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um amor simplesmente horizontal. Não tem nada de vertical, de eu tenho que amar mais aquele ali, menos esse outro, aquele ali é mais bonito, esse aqui é mais feio, aquele é mais legal, mais sorridente. Não, é todo mundo por igual. Ou seja, hoje, em número de pessoas encarnadas, nós temos dentro de nós capacidade de amar 8 bilhões de pessoas, da mesma forma. Já imaginou que nós podemos fazer isso? Ela falou, gente, eu não consigo amar nem o desgraçado do meu vizinho, né? Você imagina quem que eu vou conseguir amar? Uma pessoa que eu nem conheço, que eu nunca vi, ou que eu nunca vou ver. Eu não lembro o nome de um filósofo, mas ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou, cada pessoa que desencarna sobre a terra é uma oportunidade que eu perdi de aprender algo com ela. E olha que profundeza, né? Que profundidade, aprender algo com ela. E a gente fica nesse pensamento, fala, vou aprender, né? Porque eu vou ter que aprender com os sábios, né? Com as pessoas inteligentes. Aí vai lá, senta no pé do guru lá, da pessoa que se nomeia, que se coloca como um líder, e fala, fala alguma coisa para mim, né? Me dá um bordão, me dá um propósito, uma frase de efeito para mim viver ela. É igual a gente colocou na parede ali, né? Frase do Chico, embora ninguém possa voltar atrás, fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Comprei para minha vida essa frase. Por quê? Porque é bonita. Tá, mas que sentido que ela faz na nossa vida, né? Qual o efeito que ela tem realmente positivo na nossa vida? Então, em vez de a gente ficar buscando, caçando isso, eu vou procurar esse aprendizado, né? O que essa pessoa vai me ensinar? Às vezes não é só uma filosofia, uma frase bonita. Às vezes essa pessoa te ensina na rédea, te ensina na dor, te ensina na chatice, na impaciência, te ensina de um monte de jeito. Falei, nossa, mas é difícil conviver com gente chata. Já pensou o quanto é difícil conviver com nós mesmos?
Porque tem dia que nem a gente se suporta, né? Tem dia que nem nós nos suportamos. Agora você imagina essa pessoa que vem e destaca em nós nosso lado negro, que faz assim e que extrai de mim essa parte ruim, negativa. Talvez essa pessoa assim está fazendo um bem a nós, porque aquela que vê um pitbull dormindo e passa a mão é um negócio, né? Agora aquela que passa no portão e dá um tapa na orelha dele, que vai ver se ele é bom ou se ele é ruim, né? Por quê? Porque vai testar as fragilidades. Aqui dentro da casa espírita é a coisa mais linda do mundo, todo mundo, né? O amor ao próximo aqui já está resolvido. Vamos para os próximos mandamentos, né? Esse primeiro aí a gente já ama. Todo mundo gratiluz, todo mundo belezinha. Abraço, beijo, bom dia, boa tarde, boa noite, vai com Deus, que Jesus te abençoe, minha vida está ótima, tá? Saiu da porta para fora, o pau quebra, né? Outro dia, não sei porque eu estava conversando, eu falei, dentro da casa espírita sempre tem que faltar pelo menos um trabalhador. Se vier todo mundo não tem assunto. Então vocês tomem cuidado de faltar no trabalho. Por quê? Porque nós somos assim. Nós estamos ainda num nível de consciência de debates, de não aceitar, de não compreender, de achar que todo mundo tem que satisfazer a minha vontade, que a minha opinião é mais importante. Por quê? Porque nós tentamos nos diferenciar um dos outros por ego, vaidade, por acreditar em alguma coisa, por ter estudado mais, por ter cara de pau igual eu de vir aqui falar e outros terem vergonha de vir e falar. E as pessoas acreditam que só por isso é mais. Outro dia eu estava falando, não sei se foi numa palestra aqui no estudo, a gente ter conhecimento, a gente saber falar e fazer e tudo mais, é igual você comprar uma caixa de remédio. Você compra a caixa de remédio, aí tem lá uma cartela que tem um monte de cápsula. E do lado tem um papel que tem um mundo de informações. Qual que cura? O que vai direto no trabalho, que entra para dentro do nosso corpo, que derrete, que entra na corrente sanguínea, ou aquele monte de papel que sabe um monte de coisa? Sabe tudo que o remédio faz, sabe desde a data que fez até quem fez, para que serve, ou você lê aquilo lá, você fica louco, você não bebe, né? Os efeitos colaterais. Quem que cura? O que faz ou o que sabe? Exatamente. E continua a dizer, se você só sabe e não faz, você serve só para ser palestrante espírita, para mais nada. Agora, como um trabalhador da Boa Nova, como alguém que vai servir, que vai vir fazer, que vai se melhorar, aí você é a cápsula. Você está usando de todo esse amor, do seu altruísmo, do seu relacionamento com pessoas, para se desenvolver, para se melhorar. Que essa é a função nossa, como seres humanos. É vir aqui, enxergar na necessidade das pessoas, aquilo que eu preciso fazer, em benefício a ela, beneficiando a mim mesmo. Isso é o formato de enxergar a caridade. A caridade não é só um sustento material. A caridade é realmente uma doação de amor, uma parte de nós. Uma função nossa, como seres humanos. Porque só servir uma pessoa que está com fome, eu falo que é um dever social que nós temos. Uma obrigação, né? Uma obrigação social. Chega alguém na porta da sua casa dizendo que está com fome, se você tem um alimento para dar para essa pessoa, você não está fazendo caridade, você está fazendo a sua obrigação. Você está fazendo a sua obrigação. Agora, você atender uma pessoa, às vezes, muito melhor de vida do que nós, uma pessoa que possui empresas, possui um monte de coisas que a gente acha que isso daí é realização pessoal, né? E às vezes não é, um baita de um vazio, uma solidão imensa. Você sentar junto com essa pessoa, ouvir as lamentações, as reclamações, as queixas, as dificuldades que ela enfrenta para ser aquele papel na sociedade, doar o seu tempo com amor, com paciência, aí sim talvez nós estamos doando parte de nós, que é esse amor, que é essa fraternidade, que é esse acolhimento, que essa obra nos educa a ter. Nos educa a ter. Eu acho super interessante a organização da Clara, que na hora que eu abri, o último capítulo desse livro chama-se Paciência.
Então, depois de trilhar 45 capítulos, o último capítulo chama-se paciência. Porque é difícil ter, né? Meu Deus do céu. Como é difícil ter paciência. Mas nós precisamos desenvolvê-la também. E como eu falei um outro dia com um rapaz, não sei se ele vai lembrar, foi quando a gente fala, ai Deus, me dá paciência, ele vai pôr o saci para casar com você, né? Para que a gente possa desenvolvê-la realmente. Porque eu só vou ter paciência se eu for exercer. Se eu casar com o Buda, não vai funcionar. Minha paciência não vai estar ali, ó, plena, né? Vou desencarnar com ela 0 quilômetro. Nunca testei. Agora, se a gente pega pessoas que têm uma simpatia conosco, mas algumas antipatias do passado, talvez, essa sim vem para nos desenvolver. Porque vão exigir de nós as virtudes que a gente diz para os outros que tem. Emmanuel falava, né? Não exija das pessoas qualidade pelo qual nem você possui. Que às vezes nós queremos tudo do outro, mas não fazemos nada por nós mesmos. Né? Porque quando nós estamos fazendo ao próximo, segundo Jesus, estamos fazendo a Ele também. Estamos fazendo ao próximo e a Jesus, obviamente, estamos fazendo para nós também. Vou falar um pouquinho do projeto pelo qual esse livro aqui está apoiando. Tá? Esse livro, como eu falei, ele está na psicografia desde 2022, que está guardadinho, e surgiu lá em Campo Grande, através do Edson e da Grazi, um projeto social, um projeto de rua, de acolhimento a pessoas em situação de rua e famílias carentes também, lá em Campo Grande, chamado Projeto Vitor Hugo, Alimentando Almas. Tá? O Vitor, esse nome, em homenagem ao filho deles, que regressou ao plano espiritual, e assim como tantas e tantas histórias, desperta no coração daqueles que ficam um olhar maior para a sociedade, um olhar de amor, aquele amor paterno, materno que nos fica, né, no coração. Às vezes a gente começa a olhar para aquelas pessoas que ninguém via antes, pelo qual a gente pode transformar a vida deles com coisas tão simples, tão simples. E assim como Jesus fez durante a sua história, o seu caminhar, o alimento era só um atrativo. O alimento era só um atrativo, o alimento do corpo. Porque todos aqueles, depois do seu sermão, diziam sair, estavam alimentados, o corpo e a alma. E esse projeto tem esse nome justamente por causa disso, Alimentando Almas. Neto, eu passei umas fotos para ele ali, para vocês entenderem. Esse aqui foi um dia que eu estava lá em Campo Grande, não é por eu estar lá, mas eu participei do projeto, então foi algo assim maravilhoso. Só que era cerca de 1 e pouco da manhã. Eles vão a esses locais esse horário porque é rua de comércio e as pessoas maltratam se eles chegarem no horário que tem movimentação. Então é o horário que o pessoal do projeto sai à rua para fazer o atendimento da necessidade dessas pessoas. A curiosidade dessa foto, nesse lugar aqui tinha cerca de umas 14, 15 pessoas. Aí a gente para a doblô da Grazi, que parece o carro do Batman, de tanta coisa que dá para colocar lá dentro. A gente para uma distância, vai até eles, aborda eles, conversa, fala sobre o projeto, fala sobre o alimento. E muitos deles comemoram, começam a falar da alegria de chegar a comida. E o mais interessante, nós começamos a distribuir, já tinha alguns aqui comendo, e aquele grupo lá falou, não, mas antes nós gostaríamos que vocês fizessem uma prece conosco. Então veja, ali em meia rua, onde as pessoas acham que estão o lixo da sociedade, aquelas pessoas que são marginais, que são bandidos, que são vagabundos, que são um monte de coisas, que falta o tato de Jesus para não julgar, mas nós acabamos julgando simplesmente por uma aparência física. Nós nem imaginamos qual o nível do espírito que está habitando aquele corpo ali. Às vezes é muito mais adiantado do que nós, está ali só para servir de função daquilo que o meu orgulho acha que está fazendo de bem para alguém. Já parou para pensar nisso? Às vezes existem pessoas que se voluntariam, não, eu quero ir à beira da miséria, para poder alavancar no coração das pessoas essa compaixão de me atender. E a gente segue a condená-los. Simplesmente fala, mas bebe. Porque faz isso ou faz aquilo. Por quê? Nossos olhos ainda estão negros, estão sujos, né? A gente enxerga um cisco no olho do próximo, mas não enxerga a trave no nosso olho, como diz também no nosso evangelho. Então, eles pediram para nós fazer uma prece. Eu achei super interessante essa foto, embora seja a luz de um poste.
mas fez justamente esse flash em cima de nós. E tem uma outra foto, não sei se eu passei para você, que não tem. E nós estamos, não passei? Mas tem uma outra foto igual essa que não tem a luz do poste refletida. Ah, mas é um poste, tá. Olha o quanto nós somos tolos. Porque se nós sabemos que Deus está em tudo, Deus criou o universo, você acha que Ele não teria capacidade de fazer a pessoa que posicionou a foto tirar nesse exato momento onde Ele mostraria a sua presença entre nós? Vai, Diego, acho que isso daí é acreditar em muita coisa. Não, falou, acho que é querer exigir mais, querer que tivesse uma sombra do Jesus aqui, né? Ah, não, aí sim é Deus que estava lá. Não, Deus estava ali na hora que aquela pessoa pediu para nós fazermos uma oração. E é emocionante para participar de algo assim e poder rezar com eles, falar de Jesus, falar sobre coisas boas, tentar dar um ar de esperança, um prato de comida que seja, mas a gente interage com essas pessoas. Vai passando aí, Neto. Aqui é uma das cargas que eles fazem da entrega. O que eu admiro muito, muito, muito nesse projeto é o carinho e a organização que eles têm. É tudo separado, tudo muito bem organizado, higienizado. Quando eles recebem doações de roupas, separam tudo por tamanho, põe etiqueta, embala, faz kit de higiene para as pessoas de acordo com as suas necessidades. Eu achei assim bem interessante. Lá existem muitas pessoas travestis que estão na condição de rua também, e eles fazem os kits próprios. Eles falam, esse aqui é o kit trans. Por quê? Porque a pessoa ela se sente parte, ela se sente digna de receber algo especial para ela, separado justamente. Por quê? Porque não é o olhar de julgar o que ela faz, o que ela escolheu, mas sim ver a necessidade que ela está naquele momento, daquilo que ela precisa, e atendê-la com amor, servindo-lhe dignidade. Então esse projeto ele é maravilhoso, o quanto ele nos ensina a sermos seres humanos, seres humanos melhores. Cleia Neto, essa aqui é as marmitas que foram organizadas, sempre uma refeição muito bem reforçada, nunca é coisa assim, sopa, não desmerecendo projetos que fazem, mas eles conseguem, através de arrecadações, através de campanhas, através de outras coisas, doações que recebem lá, fazer sempre alguma coisa a mais para essas pessoas, servirem eles mesmos com um prato bacana. E eu posso falar, o Edson cozinha pra caramba, para não falar outra coisa. Então, essas pessoas ainda têm um privilégio de comer uma comida extremamente saborosa, sabe? Algo feito com muito amor. Toda quarta-feira, passam o dia preparando essas marmitas, montam cerca de 70, 80 marmitas, depende do rendimento, e saem à noite para fazer essas entregas, com refrigerante, com os kits. Tem ração para cachorro, porque os moradores de rua têm os cachorros deles, levam ração para os animais. É algo assim maravilhoso. Outro dia eles acharam um cachorro todo cheio de carrapato, foram lá, compraram aqueles remédios que derruba os carrapatos para dar para o cachorro também. Então você vê que é algo feito com amor, feito assim, especial. A gente não apoiaria qualquer coisa, um projeto fosse vago, se não realmente tivesse a credibilidade. Então, mostrar isso daqui não é fazer propaganda, não é se autopromover pelo que eles estão fazendo, até porque quem estão fazendo lá são eles, não sou o Diego. Nós só unimos a nossa parte que cabe, que é a transição dos livros e a doação desses direitos para alguma obra social. Então, tem mais foto? Essa aqui é a do lançamento do livro. Então, nessa terça-feira, às 7h20, lá em Campo Grande, aqui do Artina é 8h20. Tem uma horinha de diferença lá. Eu aprendi isso aí ficando por 2 vezes no aeroporto, com o horário errado, tá? Então, nós faremos o lançamento lá em Campo Grande, dessa obra, lá na Casa Espírita Irmão Marcos, onde nós vamos fazer a sessão de psicografia. E toda a renda desse livro vai para a elaboração e a fundação do Instituto Vitor Hugo. O projeto começou de uma forma informal, trabalhando, aí eles trabalham ainda na casa deles, é tudo feito, confeccionado na casa deles, e agora nós estamos montando um Instituto Vitor Hugo. E toda essa renda vai para a elaboração desse instituto. A estruturação, com as coisas necessárias para a estruturação de uma cozinha, para cobrir as despesas, para a compra dos alimentos que são utilizados. E a ideia desse projeto é ampliar o seu atendimento, não numa noite só, mas começar a atender mais vezes, porque as pessoas têm fome todo dia, e não só uma vez por semana.
Aqui na Casa Espírita nós fazemos o atendimento uma vez por semana e tentamos acolher pela cesta básica. Mas sabemos que essas pessoas, durante a semana, precisam também de algo. Então, a ideia desse projeto é ampliar ele, formar um instituto sólido, um instituto transparente, honesto, digno, para que a gente consiga realmente semear mais amor no mundo, sem julgamento, um olhar fraterno, de acolhimento, onde a gente enxergue a necessidade daquela pessoa, uma oportunidade de desenvolver o meu amor, atendendo ao qual seja, porque teve muitas pessoas que nós parávamos na rua que falavam, não, eu já comi, pode procurar outra pessoa. E eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Porque muitos de nós, na ganância de muitas situações, mesmo já possuindo algo, não negamos um outro. Agora, essa pessoa que está ali, que sabe da escassez que passa, por vezes falava para nós, não, pode procurar uma pessoa que eu já jantei. E a gente ia para um outro ponto. E eles trabalham andando pela cidade, tem uns lugares ali mais estratégicos, praças, alguns pontos, eles sabem onde essas pessoas ficam, em marquises, então eles já vão mais ou menos nesses lugares. Mas mesmo assim ainda vão procurando, vão cruzando com outras pessoas, outras situações. É uma cidade imensa, né? Então não são moradias fixas como nós temos, são andarilhos. Então são oportunidades que vão oferecendo a essas pessoas. E não há muita crítica às vezes nesse tipo de trabalho. A pessoa fala, mas você está mantendo a pessoa na rua. Eu falo, não. Eu presenciei também numa dessas vezes, havia uma pessoa que estava na condição de rua, e a gente acaba julgando, né? Ah, é vagabundo, está bebendo lá. Vou contar a história desse rapaz. Como ninguém vai achar ele, acredito, mas ele chamava Marcelo. E esse Marcelo estava nessa condição de rua, conversando com eles, e ele falou que ele trabalhava como chefe de cozinha também. Já trabalhou em restaurantes, fez muitas coisas na vida. E ele havia um filho, e por alguns motivos da vida, não nada com crime, mas por honestidade em mexer com pessoas ruins, o filho dele foi assassinado. E no dia que o filho dele foi assassinado, no velório, a esposa dele olhou para a cara dele e falou, você morreu junto com ele, eu não quero mais nada com você. Então, no mesmo dia, ele acabou devolvendo o filho à pátria espiritual e também dissolvendo a família e o casamento. Em profunda depressão, ele acabou se tornando uma pessoa desabrigada em condição de rua. E num desses atendimentos, conversando com ele, ele falou que estava tentando trabalho, mas era difícil. Como que uma pessoa, dona de um restaurante, vai empregar um morador de rua para trabalhar numa cozinha? É difícil, né? Pensar nisso. E ele falou que ele tinha contatos na cidade de Brasília, que é um lugar que ele já tinha morado, que talvez ele conseguisse um emprego. Então, através desse projeto, montaram uma bolsa, encheram de roupa, montaram um kit, cataram um pouco de dinheiro, compraram uma passagem, colocaram ele dentro de um ônibus para Brasília, para que ele pudesse tentar a vida lá, fora das ruas, buscando uma nova oportunidade. Por quê? Porque é um projeto que trabalha sem julgamento. Sem julgamento. Assim como Jesus fez com todos nós. Certo? Então tá bom. Eu agradeço, gente, a atenção de vocês. Espero que esse bate-papo, a apresentação desse livro, tenha despertado em nós a vontade de curar. Que diz um grande pensador, que quando nós encontramos a espiritualidade que há em nós, o bem que nós podemos fazer, nasce junto uma vontade incontrolável de curar. E curar pessoas não é só arrancar as suas chagas, às vezes é só agasalhar, tirar dela o frio, uma amargura, seja o que for. Através de um acolhimento, de um olhar, de um bom dia, do respeito e do não julgamento. Que Jesus abençoe a todos. Espero que quem adquire o livro aproveite bem a leitura. Não leia pensando no vizinho, leia pensando em si, faça uma autoconstrução dentro de cada linha, de cada parágrafo, para que a gente consiga refletir e atingir o nosso objetivo nessa vida, que é viver. Deus abençoe a todos.